Olá, tudo bem com você? Que a graça e a paz do nosso único Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com você, toda a sua família. Olha que bênção, mais um encontro aqui marcado, onde estamos reunidos para estudar a Palavra de Deus. Nesta hora nós vamos orar, vamos pedir a direção dEle para mais um estudo da sua Palavra. Você vem comigo? Pai bondoso, Deus de todo amor e graça, nós nos reunimos mais uma vez, Senhor, para estudarmos a Tua Palavra. Por isso, nesta hora, pedimos a Tua direção, a Tua bênção, a Tua paz, a Tua orientação, vinda do Teu Espírito Santo, Senhor. Ilumina a nossa mente, o nosso coração, para lermos e estudarmos um pouco mais da Tua Palavra. Visita todos os lares com a Tua bênção, com a Tua paz, Tua cura. Pedimos a Tua direção, Senhor, nesta hora. Fala conosco, Senhor, no mais profundo do nosso coração. Oramos assim, agradecidos a Ti. Em nome de Jesus. Amém. Vamos caminhar na palavra de Deus, Epístola aos Hebreus, hoje capítulo 8. Nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 6, com o tema Jesus, superior e melhor. Hebreus, capítulo 8, do versículo 1 ao 6, a palavra de Deus na minha tradução diz assim, você pode acompanhar, por favor? Ora, o essencial das coisas que temos dito é que possuímos tal sumo sacerdote que se assentou à destra do trono da majestade nos céus, como ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo que o Senhor erigiu, não o homem. Pois todo sumo sacerdote é constituído para oferecer tanto dons como sacrifícios. Por isso, era necessário que também esse sumo sacerdote tivesse o que oferecer. Ora, se ele estivesse na terra, nem mesmo sacerdote seria, visto existirem aqueles que oferecem os dons segundo a lei, os quais ministram em figura e sombra das coisas celestes, assim como foi Moisés divinamente instruído quando estava para construir o tabernáculo, pois diz ele: vê que faças todas as coisas de acordo com o modelo que te foi mostrado no monte. Agora, com efeito, obteve Jesus ministério tanto mais excelente quanto é ele também mediador de superior aliança instituída como base em superiores promessas. Amém? Jesus, superior e melhor. Sabe, meus irmãos e irmãs, quando eu li essa passagem da parte de Deus aos Hebreus, capítulo 8, do versículo 1 ao 6, não tem como eu me lembrar o apóstolo Paulo escrevendo aos Filipenses, na sua carta, no capítulo 2, a partir do versículo 5. Lembra dessa passagem? Do exemplo de Cristo na sua humilhação? Tendo em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante a seres humanos e reconhecido numa figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, morte esta de cruz. Presta atenção agora no 9. Pelo que também Deus o exaltou de uma tal maneira que lhe deu um nome que está acima de todo nome, aleluia, para o qual o nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, da terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Aleluia! Esse é o nosso Deus. Esse é o nosso Jesus a quem servimos. Não há outro nome igual a Ele, igreja. Não há outro nome que é sobre todos os nomes na face desta terra. Jesus, superior e melhor. Superior e melhor. Nós vemos aqui nessa leitura, o texto bíblico em Hebreus capítulo 8, a superioridade na pessoa de Jesus. Está no versículo 1
e 2. Ora, o essencial das coisas que temos dito é que possuímos tal sumo sacerdote, que se assentou à destra do trono da majestade de Deus nos céus. E o 2 diz, como ministro do santuário, ele comanda, e do verdadeiro tabernáculo que o Senhor erigiu, e não o ser humano. Em relação a Jesus, o autor aos Hebreus destaca com dignidade superior algumas coisas aqui. Primeiro, a sua pessoa. Está no versículo 1. Meus irmãos, ele é santo, é inocente, ele é imaculado, sem mancha, separado dos pecadores e mais sublime que os céus. O ser humano é imperfeito, Jesus não, Jesus é perfeito. Jesus é perfeito, ofereceu um sacrifício perfeito a fim de aperfeiçoar para sempre as coisas que são imperfeitas. Outro ensinamento que fica é a sua posição. Na ordem da lei levítica, um sacerdote não podia exercer a realeza, nem um rei podia assumir o papel de sacerdote. Altar e trono estavam separados. Jesus, segundo a ordem de Melquisedeque, é tanto rei como sacerdote. Isso explica tudo, meus irmãos. Como sacerdote, ele ofereceu a si mesmo na cruz, como sacrifício vivo, perfeito, santo, como rei. Ele foi exaltado, entronizado e está à destra da majestade de Deus nos céus, conforme o versículo 2 de Hebreus capítulo 8. Aleluia! Jesus superior e melhor. Outro ensinamento que fica é sobre o seu ministério, está aí no versículo 2. Como ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo que o Senhor eligiu, e não qualquer ser humano, e não um homem. Sobre o seu ministério, Deus deu a Moisés uma cópia do tabernáculo verdadeiro. Lá em Êxodo, capítulo 25. E que está no céu. Nenhum sacerdote jamais foi exaltado à destra de Deus, nem se assentou no trono da direita do Pai. Ninguém viu a Deus. Ninguém assentou ao lado do Pai, senão Jesus. Jesus consumou a redenção na cruz e advoga junto ao Pai em nosso favor. Glória a Jesus. Glória ao advogado santo. Louvado seja o nome dele. A superioridade de seu ministério está no versículo 3 ao 6. Pois todo sumo sacerdote é constituído para oferecer tantos dons como sacrifícios. Por isso, era necessário que também esse sumo sacerdote tivesse o que oferecer. 4. Ora, se ele estivesse na terra, nem mesmo sacerdote seria, visto existirem aqueles que oferecem os dons segundo a lei, os quais ministram em figura e sombra das coisas celestes, assim como foi Moisés divinamente instruído quando estava para construir o tabernáculo. Pois diz ele, vê, faças todas as coisas de acordo com o modelo que te foi mostrado lá no monte. Agora, versículo 6, com efeito, obteve Jesus ministério tanto mais excelente, quanto é ele também mediador de superior aliança, instituída com base em superiores promessas. A superioridade no seu ministério. O autor aos Hebreus, ele continua com os contrastes entre sacerdócio levítico e o de Cristo, e oferece algumas preciosas lições. Ele diz que Cristo ofereceu uma oferta melhor, versículo 3, pois todo sumo sacerdote é constituído para oferecer tantos dons como sacrifício, e por isso era necessário que também esse sumo sacerdote tivesse o que oferecer. E Jesus ofereceu, ele se deu por nós, ele se ofertou no nosso lugar. Sacrifício melhor que esse, sacrifício de sangue, sangue precioso, ao qual, sem sangue derramado na cruz, não haveria remissão dos nossos pecados. Sem derramamento de sangue, não há remissão de pecados. A superioridade do seu ministério oferece uma oferta melhor. Jesus oferece uma oferta melhor. Os sucessivos sacerdotes levitas precisavam receber do povo os dons, os sacrifícios para oferecer ao Senhor.
Tudo isso era apenas sombra do verdadeiro sacrifício que Cristo veio e ofereceu. Os sacerdotes ofereceram cereais e animais. Jesus não. Aleluia. Jesus ofereceu a si mesmo. Jesus ofereceu a si mesmo. Os cordeiros imolados no altar simbolizavam Cristo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Outro ensinamento que fica é sacerdote por uma ordem melhor, versículo 4. Ora, se ele estivesse na terra, nem mesmo sacerdote seria, visto existirem aqueles que oferecem os dons segundo a lei. Jesus não podia ser um sacerdote na terra, pois não procedia da tribo de Levi, mas de Judá. Ele é o leão da tribo de Judá. Logo, Jesus exerceu o sacerdócio por uma ordem superior que antecedeu a tribo de Levi e que se perpetua eternamente após o fim do sacerdócio levítico. Jesus é o sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Jesus é sacerdote das coisas celestiais, versículo 5, os quais ministraram em figura e sombra das coisas celestes, assim como foi Moisés divinamente instruído. Ministram em figuras e sombra de coisas celestes. Quando os sacerdotes levitas exerciam o ministério no tabernáculo e depois no templo, tudo isso era transitório, era por um momento, uma sombra do que haveria de vir. O tabernáculo levantado no deserto era apenas uma cópia do real, um símbolo do verdadeiro, uma sombra do real santuário celestial, o próprio céu, a habitação de Deus. A religião do Antigo Testamento era uma figura e não a realidade, uma ilustração, uma sombra da realidade que chegou em Cristo. Jesus, que é superior e melhor, é mediador de superior aliança, versículo 6. Agora, com efeito, obteve Jesus ministério tanto mais excelente, quanto é ele também mediador de superior aliança instituída com base nas superiores promessas. Jesus é a ponte que liga o ser humano a Deus, a verdadeira aliança, aleluia. O ministério de Cristo é mais excelente do que os levitas, porque está baseado numa aliança superior e também fundamentado em promessas superiores. A aliança é superior porque a velha prescrevia o que o povo devia fazer, mas não lhe dava poder para fazer. As promessas são superiores porque na antiga aliança se enfatizavam as bênçãos temporais e terrenas, enquanto as promessas da nova aliança enfatizam as bênçãos celestiais e eternas em Cristo Jesus, nosso Senhor. A superioridade do tabernáculo celeste sobre o terrestre. Jesus faz essa transição e nos mostra que ele é muito, mas muito superior e melhor do que qualquer ser humano que já existiu, existe ou possa existir conforme a sua vontade. Ele é superior. Ora, o essencial das coisas que temos dito, e possuímos tal sumo sacerdote que se assentou à destra do trono da majestade nos céus. E tendo feito isso, como ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo que o Senhor erigiu, e não o ser humano, e não o homem. Agora, com efeito, obteve Jesus ministério tanto mais excelente, quanto é ele também mediador e superior aliança instituída com base nas superiores promessas. Louvado seja o nome de Jesus, que é superior e melhor do que qualquer nome existente na face desta terra. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte terrível de cruz, pelo qual também Deus o exaltou de uma tal maneira que lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra.
e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém, igreja? Que Deus te abençoe, que Deus te guarde nessa promessa. Jesus, Jesus, Jesus superior e melhor. A Ele a honra, a Ele a glória, a Ele todo o louvor pelos séculos dos séculos. Amém. Que Deus te abençoe, Deus te guarde. Eu espero rever você e toda a sua família na próxima semana aqui no canal do YouTube da IPI de Engenharia Regular, onde nós nos reunimos unicamente para estudarmos a Palavra de Deus. Deus te abençoe. Até lá.